quis fazer uma pergunta, mas acabou fazendo três. Quer que eu faça as três ou faço uma por vez? Olha, pode fazer as três. As três é assim, ela tem curiosidade sobre o purgatório, se existe o purgatório. Uhum. Pergunta fácil. Simples, simples, A simples. segunda, a seg- a segunda pergunta, ela quer saber se devemos fazer oração pelos mortos. Muito Também simples também. moleza. E a terceira é o que acontece com a pessoa depois que morre. Moleza. Mais simples ainda. Então vamos lá, boas perguntas, né? E aqui a intenção é, de fato, nesse quadro, responder perguntas que são difíceis mesmo e tentar mostrar biblicamente o que nós podemos responder acerca delas. Embora eu acho que foi o Adão que fez essas perguntas, né? Mas vamos Tem lá. como provar? Primeira pergunta, então, é se o purgatório existe ou não, né? Essa doutrina católica romana sobre o purgatório, na verdade, segundo alguns, a origem dessa crença de que há um lugar de purificação intermediário entre a vida e a morte, o juízo final, o inferno, isso teria suas raízes em algumas seitas judaicas que influenciaram teologicamente depois a igreja cristã. E na Idade Média, a Igreja Católica ela tornou isso um dos seus dogmas. Inclusive, no catecismo da Igreja Católica, quando se pergunta lá o que é purgatório, então a resposta é: o purgatório é o estado dos que morrem na amizade de Deus, com a certeza de sua salvação eterna, mas que ainda tem necessidade de purificação para entrar na felicidade do céu. Então, em resumo, para a doutrina católica, isso aqui é uma fonte católica. Para eles, o purgatório é alguém que tem uma amizade com Deus, desfruta de uma certa graça, mas não o suficiente para desfrutar do paraíso. Então ele vai para um lugar onde ele vai ser ali provado pelo fogo, vai ser purificado, e aí então ele vai ter depois entrar no reino dos céus. Depois há uma outra pergunta dentro do catecismo católico: como podemos ajudar a purificação das almas do purgatório? Então, a pergunta pressupõe que é possível que a gente ajude alguém que está nessa fase do purgatório. E a resposta é a seguinte: por causa da comunhão dos santos, os fiéis que ainda são peregrinos, ou seja, os que estão vivos na terra, são capazes de ajudar as almas do purgatório, oferecendo orações em sufrágio por eles, em especial o sacrifício eucarístico. Eles também nos ajudam dando esmolas, indulgências e obras de penitência. Daí vem a questão de fazer algumas coisas em favor dos mortos, porque isso vai contribuir para que eles possam sair daquele estado de purgatório, dentro da teologia católica. Isso fez com que, na Idade Média, culminasse aí na Reforma Protestante, porque Martim Lutero, além de outras questões que o levaram à conversão dele, o justo virá pela fé, havia lá um tesoureiro do Papa, que é chamado Tetzel, que ele andou pelas cidades, pelos vilarejos e passou lá onde estava Martinho Lutero e ele vendendo indulgências. Então as pessoas, ele dizia que enquanto as pessoas, quando a moedinha caísse no fundo lá da sacolinha lá, uma alma sairia do purgatório. Então ele era o Edir Macedo da época, né? Então ele começou a vender essas coisas para levantar recursos para a construção da Igreja Católica lá no Vaticano. E isso fez com que Martim Lutero se revoltasse contra aquilo, e foi o que faltava para ele poder colocar lá as 95 teses lá na Catedral de Wittenberg, lá na Alemanha. Mas o fato é que esse pensamento católico, ele não tem qualquer fundamento bíblico. A Escritura nos ensina que o homem morre uma só vez. Daqui a pouco eu vou falar desse texto de Hebreus aí, e aí ele está guardado o juízo. Então não há um lugar onde o homem tenha a oportunidade de ser purificado. A sua decisão, ou seja, as suas escolhas morais e espirituais, são decididas aqui. O que ele vai colher depois, seja estar na presença de Deus ou estar debaixo da ira de Deus, é consequência
da sua vida aqui. Um exemplo disso, que nós podemos dar, né, para não estender muito, é a parábola do rico e Lázaro, lá em Lucas 16, do verso 19 a 31. Aquela parábola, o Senhor Jesus mostra lá Lázaro, que dependia, mendigava, a comida das migalhas caía da mesa do rico, o rico se esbanjava na sua riqueza, era um incrédulo, e Lázaro era um homem crente. Os dois morreram e Lázaro foi para o seio de Abraão, enquanto que o rico ele foi para o juízo, né, para o inferno. E aí, lá naquela parábola, embora os pormenores de uma parábola não sejam os elementos principais, né, há um ensino central ali, mas algumas coisas são ditas naquele texto lá de Lucas 16, versos 19 a 31, quando nos mostra que eles estão em lugares totalmente diferentes e esses lugares, um não pode ir para onde o outro está. É dito claramente lá, Abraão, né, diz lá para o rico que um não pode ir, há um abismo entre eles, né? Não há como passar de um lado para o outro. Isso não quer dizer que a gente vai ficar vendo quem está no inferno e quem está no inferno vê a gente, não tem nada disso. Mas a ideia ali é que não há como quem está num lugar ir para o outro, como no caso o rico gostaria de fazer isso. Uma outra coisa também que é ensinada naquela parábola é que o rico ele pede a Abraão para poder voltar e exortar os seus irmãos, né, para que não fossem condenados e fossem para o mesmo lugar que ele. E Abraão dá a resposta de que eles têm Moisés e os profetas, que é o Antigo Testamento, ou seja, eles tinham a Escritura. E se a Escritura não fosse suficiente para levá-los ao arrependimento, não adiantaria nem sequer ele ressuscitar para falar. Ou seja, o que converte alguém de verdade é a Escritura, não é? Ainda que fosse possível, que não é o caso, nessa parábola, ele voltar e ressuscitar e falar que estava lá no inferno, isso não seria suficiente. Então, não há possibilidade de quem morreu voltar. Até eu brinco, né, que uma vez uma pessoa que tinha medo de assombração falou para mim assim, que tinha medo de ver alguém que morreu voltar. Eu falei, não, fica tranquilo. Quem morreu não vai voltar, não vai aparecer para você. Mas se aparecer alguém, assim, não, se aparecer alguém na forma de alguém que você conhece que morreu, você pode ficar tranquilo que é o diabo. Então, fica tranquilinho, é só repreender o que é o diabo. Mas o fato é esse, a Escritura deixa bem claro que não há essa possibilidade. O texto que eu posso também citar como chave é Hebreus capítulo 9, verso 27 a 28, que diz assim: E assim como aos homens está ordenado morrer em uma só vez, vindo depois disso o juízo, e assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que aguardam para a salvação. Então veja que esse texto aqui, de Hebreus 9, 27 a 28, nos dá algumas verdades fundamentais. A primeira verdade que o texto nos fala é que nós morremos só uma vez. Então, não há reencarnação, não há uma segunda chance. A nossa única oportunidade é esta vida aqui. Então, ao homem está ordenado morrer uma só vez. Isso vai contra a doutrina espírita kardecista e de outras seitas espiritualistas, da ideia de uma reencarnação, né? O camarada voltar numa outra vida, ou ele reencarnar num animal, ou sei lá, num pedaço de árvore, seja o que for. Nada disso é possível. Isso tudo são crendices. Também isso confronta o pensamento materialista, né? De que o homem ele morre e acabou, porque aí diz que está guardado o juízo. Então há uma continuidade, sim, mas não nesta realidade. Esta realidade é esta. Por isso que a Bíblia fala constantemente que a nossa vida é um breve pensamento, é um sopro, passa rapidamente. Aliás, há uma pergunta de Tiago, né, que eu gosto muito, que ele fala assim: que é a vossa vida? É apenas uma neblina que logo passa. Então, a nossa vida ela é muito rápida aqui. Por mais tempo que a gente possa viver aqui, sem dúvida alguma, passa rapidamente. Então, não há, conforme a Escritura, nenhuma outra fase de
oportunidade. Não há como a pessoa aqui viver mais ou menos com Deus e depois ter um período de uma segunda chance no purgatório, onde ele pode lá sofrer alguma coisa, uma purificação, e as pessoas aqui fazerem intercessões em favor dele, tudo isso em conjunto ajudá-lo a superar aquilo e entrar no reino dos céus. Não. Agora, isso é muito sério, porque se as pessoas acreditam nisso, e isso é mentira, isso não é verdade, elas vão morrer na mentira, numa esperança falsa e que define a eternidade delas. Então, veja, se você acredita, conforme eu estou apresentando aqui, a Escritura, que a nós está ordenado morrer uma só vez, e depois disso é o resultado natural daquilo que nós ou cremos aqui ou não, se eu creio nisso, como eu creio, e eu não tenho dúvida disso, se tivesse o purgatório, eu estava no lucro ainda. Agora, a pessoa que crê no purgatório, ou na reencarnação, ou ela crê que simplesmente vai virar pó cósmico, e ela vai se deparar com uma outra realidade, e não terá mais volta. E aí, então, uma outra verdade acerca de Hebreus 9 é que depois da morte será confrontado pelo juízo. Então, haverá um juízo para os ímpios. Para nós que cremos em Cristo, não. Por quê? Porque aquilo que era para nós foi colocado sobre Cristo. Ele foi moído por causa das nossas transgressões. O castigo que estava sobre ele nos trouxe a paz, como está lá em Isaías 53. Mas para aqueles que morrerem sem Cristo, o que aguarda eles é a morte, é o juízo, é o inferno. Não é purgatório, não é reencarnação e nem poeira cósmica. É o juízo. E aí, para terminar, então, respondendo a primeira pergunta, purgatório não tem nenhum fundamento bíblico, é fundamentado em misticismo judaico, pagão, na Idade Média, não tem nenhuma base bíblica, não dá para eu abranger mais aqui por causa do tempo, e, consequentemente, não há intercessão pelos mortos, porque o que eles fizeram aqui em vida, eles vão apenas desfrutar ou da bem-aventurança ou vão sofrer o juízo de Deus. Agora, a última pergunta qual que é mesmo, Adão? Só para eu não seguir aqui o aspecto, depois da morte, né? O que acontece com os mortos, né? Isso. Então, vamos lá. Então, vou tentar ser didático aqui. Vamos ver. O que acontece com o crente e com o ímpio? Né? São duas situações diferentes. Com o crente, ao morrer, conforme diz Paulo em 2 Coríntios capítulo 5, verso 8, ou Filipenses 1, 23, que fala é melhor estar com Cristo. O crente que morre, ele já vai estar com Cristo. Aliás, Jesus falou isso àquele ladrão que converteu na cruz. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, o crente, quando ele morre, ele vai para a presença do Senhor. E é importante entender o que é a morte. A morte é a separação temporária do corpo da alma. Porque o homem é uma integralidade de corpo e alma. É o imaterial e o material. Quando Deus fez Adão, Deus fez ele do pó da terra, do barro, e ele soprou fôlego de vida, alma nele. Então, se tivesse só o corpo dele, não seria homem ainda. Mas ao soprar o fôlego, deu ele a alma vivente. Então, o homem é corpo e alma. E quando ele morre, o corpo vai para o pó e a alma, no caso do crente, vai para a presença do Senhor. É o que aconteceu com Jesus. Quando ele morreu, ele entregou o espírito ao Pai. Ele disse. E aí o corpo dele foi para o sepulcro. E ao terceiro dia, o que houve? Houve uma reunião da alma dele com o seu corpo transformado. A mesma coisa vai acontecer com os crentes que morreram em Cristo. Quando Cristo voltar, quando a trombeta soar, a última trombeta, lá em 1 Coríntios capítulo 15, fala isso, então os crentes que morreram serão ressuscitados. A sua alma vai se encontrar com o seu corpo transformado. E Paulo diz lá que é no piscar e abrir de olhos, ou seja,
é instantâneo, é um mistério, ele diz, o processo disso, né? E aí, então, os crentes que morreram em Cristo estão na presença do Senhor Jesus. Estão adorando o Senhor, não estão dormindo, não, soninho. Eles estão lá adorando, como está em Apocalipse lá, os mártires estão lá orando e pedindo justiça de Deus sobre os que os martirizaram, em Apocalipse capítulo 6, e aguardando o dia da ressurreição. É o dia da consumação da vitória. Então, os crentes, por isso que eles terão primazia. E se nós estivermos vivos quando Cristo voltar, Paulo diz que nós seremos transformados, mas depois deles. Agora, e o ímpio? O ímpio está em tormento prévio. Ele está sofrendo a ira de Deus. Mas o ímpio, ele está debaixo da ira de Deus, mesmo aqui. O apóstolo Paulo, ele fala lá em Efésios 2, de 1 a 3, que nós estávamos mortos em delitos e pecados, e nós éramos filhos da desobediência, como também os demais. Paulo diz em Romanos capítulo 1 que Deus os entregou às paixões carnais e que eles estão debaixo da ira de Deus. Ou seja, lá em João 3,36 é mais claro ainda, porque diz que quem crê tem a vida eterna, mas quem não crê permanece sobre ele a ira de Deus. Então a ira de Deus está sobre todos os ímpios. Só que quando ele morrer, e se ele morrer sem converter, sem se arrepender, aí a ira de Deus vai se manifestar mais intensamente nele pós-morte. E aí, quando Cristo voltar, ele também será ressuscitado. Seu corpo também será transformado, mas para suportar a ira de Deus. É o que está lá em Apocalipse, capítulo 21, verso 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. A segunda morte é o juízo, é o inferno. Apocalipse 21, verso 8. O capítulo 20 de Apocalipse, verso 10, diz: o diabo, o sedutor deles, dos ímpios, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados dia e noite pelos séculos do século. Ou seja, no inferno estará o diabo, a besta, o falso profeta e os ímpios, sofrendo o quê? A ira de Deus. Quem é que vai atormentar o diabo? É Deus. Essa é outra crença completa que muito evangélico tem. Eu responderia, se alguém perguntar para a próxima vez, sobre o inferno, quem é que é o rei do inferno. Né? Eu sugiro a pergunta. Mas o fato é que é a ira plena de Deus. Coisa terrível é cair nas mãos do Deus irado. Então eu digo a você que está nos assistindo, que a única maneira que você tem de não sofrer a ira de Deus é se refugiar no Cordeiro, se refugiar em Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por meio dele. Ele é o único mediador, ele é o único advogado. Ele é o único que pode substituir você na cruz. Se você crê nele, é porque ele morreu por você. Então é o momento de você se arrepender dos seus pecados, porque não terá segunda chance. Não terá, te garanto, com toda a convicção, não há dúvida disso. Não terá purgatório, não terá reencarnação e não terá poeira cósmica. Se é o outro momento, pode perguntar para mim sobre reencarnação e eu mostro por razões lógicas que ela é completamente incoerente. Então, respondendo as 3 perguntas, basicamente, é isso. Já passei do meu tempo de falar, já falei muito. Mas isso aí. Está respondido, Adão? Perfeito, bem respondido.